Olha eu, olha o Capelinha. E aí, bora continuar. Queridos, a pergunta é: casar com um primo é pecado? Não, não é pecado. A Bíblia não condena isso. Mas, se você está apaixonado pelo seu primo, pela sua prima, eu quero te dar um conselho. Antes mesmo de você casar, você vai poder casar, mas antes de você ter filhos, faça um exame de compatibilidade sanguínea. Qual sanguinidade? Eu me esqueci o nome do exame agora. É de compatibilidade sanguínea. Por quê? Em que pese não seja pecado, mas a questão do sangue, às vezes, trazem algumas consequências por causa dos fatores genéticos lá que de biologia eu esqueci. Vzinho, Vzão, Bzinho, Bzão, negócio aí, esqueci isso aí. Mas eu oriento que você faça um exame antes disso. Mas pode casar. Mas vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. Querido, vamos lá primeiro na lei de Moisés. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, ele elenca as pessoas onde haviam proibição para casamento. Deus, ele trouxe isso para que houvesse proibição, para que não houvesse imoralidade em relação a isso. E os primos não estavam. Só para poder descrever o que é proibido. Pais casarem com filhos, tios casarem com filhos, padrasto casarem com enteados. Em que pese isso acontece algumas vezes, né? Mas vamos lá, eu não quero partir por essa imoralidade. Tios casando com sobrinhos, sogros casando com genros, cunhados, né? Casando com as cunhadas, aquela coisa toda, tal. Mas eu quero dar uma frisada o que é que a lei fala sobre isso. A lei também não proíbe você casar com primos. Queridos, o que a lei proíbe é o casamento com parentes colaterais. Tios, mães. A lei proíbe isso, é o artigo 1521 do Código Civil. Ele proíbe, não pode haver casamento com os colaterais. E uma outra coisa que você não sabe, e é proibido, quando você casa e que você se divorcia, por mais que você se divorcie pela lei, a sua sogra vai ser sua sogra eternamente. Por mais que você... vamos dizer, em nome de Jesus, que isso não aconteça. Eu me divorciasse de Cris. Dona Fátima é minha sogra, vai ser minha sogra por toda a eternidade e eu nunca poderei casar com ela. Sabe por quê? O artigo 1595 do Código Civil, ele proíbe casamentos entre genros e sogros e genros. Porque sabe o que acontecia antigamente? Eu casava com Cris, e aí minha sogra é abastada de dinheiro, dava um jeito de dar um fim em Cris para casar com a véia, para depois matar a véia e ficar com o dinheiro da véia. É o que acontecia muito. Então, a legislação brasileira proíbe casamento de genros e de sogra. Se você casou com a filha feia e achou a sogra bonita, se quebrou porque não vai poder casar. Além de ser pecado, juridicamente você não pode casar com a sogra. E a sogra é parente eterno. Largou da mulher, sogra para eternidade, para você ver que é uma coisa muito boa, viu? Mas vamos lá. 12. Como lidar com as discussões no casamento? Quem é que nunca quebrou o pau em casa aí? Quem nunca discutiu? Quem nunca teve problema? Quem foi que a mulher nunca pegou a colher de pau, o rolo de macarrão pra poder dar na cabeça do marido? Quem nunca também não, né? Não. Eu tô assim. Não. É pra poder dar um melodrama. Pra gente dar um drama no negócio aqui, pra ficar mais melodramático, né? Mas quem nunca, queridos, discutiu isso dentro de casa? A gente discute. Mas o problema é você saber o limite dessa discussão e a forma dessa discussão. Nós podemos ter conflitos de ideias, podemos ter pontos de vista diferentes das outras coisas, mas dentro do relacionamento a gente tem que alinhar isso aí. Você não pode querer impor o seu ponto de vista ou a sua opinião sobre uma coisa. Quando é relacionamento sabe o que é igual? A quem tem sociedade. Se você tem um sócio, você não pode tomar decisão sozinho na sua empresa. Você tem que tomar decisões compartilhadas. O relacionamento é isso. Discussão eu vou entender aqui como os problemas do cotidiano que a gente tem. A gente falou sobre isso lá na frente. Primeira coisa, se você não tem diálogo, você vai ter debates. Mas Sérgio, como é que eu vou ter debate se eu não tenho diálogo? É porque você não tem diálogo para poder sentar e ter
uma reunião para discutir os problemas do seu relacionamento. Sabe o que é aquela... como é que chama? RD, né? Que fala assim, vamos ter um diálogo em casa, aquele negócio, briga na rua. Em casa com uma DR, né? RD não é DR. É uma discussão de relacionamento DR, eu acho que é isso. Quando tá lá na rua que a mulher fala com você assim, fulano, em casa a gente conversa. Já sabe que o pau vai comer em casa. Tem que aproveitar esse momento para poder dialogar, queridos. Tem que aproveitar esse momento como pessoas sadias, sãs, cristãs, servas de Deus, que vivem sobre a luz para poder resolver o problema. Querido, a Bíblia fala que a gente não pode deixar que a nossa ira se mantenha até que o sol se ponha. Você não pode deixar para amanhã. Todo problema e grandes problemas em todos os aspectos de nossa vida, sabe o que é? Deixa para amanhã que a gente resolve. Problema na igreja, depois a gente resolve isso. Problema no trabalho, depois a gente resolve isso. Problema no relacionamento, depois a gente... Não, querido. Teve um problema, pega o machado e corta logo a raiz do problema. Cris, aconteceu isso, isso, isso. Eu não gostei da postura que você teve, da forma como você se expressou, como você tratou a pessoa. Em nome de Jesus, a gente pode resolver isso. Resolve, querido. A gente tem que ser maduro para poder receber a crítica. Muitas pessoas não conseguem receber críticas. Muitas pessoas, queridos, não conseguem, não permitem que alguém coloque o dedo na sua ferida. Não consegue. Lembre-se, vivemos em comunidade, e em comunidade a gente sempre vai cometer acertos, mas às vezes vai cometer falhas. E a gente tem que saber discutir isso. Então, as discussões do casamento são porque eu não me coloco no lugar da minha esposa, porque eu não compreendo a minha esposa, porque acho que a minha vontade tem que prevalecer sobre a minha esposa. Então, querido, temos que dialogar. Coloque-se no lugar do próximo. Como Jesus. Em seus passos, o que faria Jesus com a sua esposa quando ela cometesse algum erro? Em seus passos, o que faria Jesus quando o seu esposo cometesse um erro com você? Tem que ter diálogo. E lembre-se de uma coisa. Os debates, as palavras acaloradas, não desrespeitosas, mas acaloradas, vão estar no nosso cotidiano, porque nós somos seres falhos. Por mais que a gente queira andar certo, no trilho certo, a gente é falho, querido. Vai acontecer isso. E seja maduro para poder receber a crítica. Com certeza. E nesse momento de como lidar com as discussões, queridos, nós como mulheres precisamos ser sábias. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, a mulher prudente. Então nós precisamos ter sabedoria, nossas palavras, nossas atitudes serem temperadas, serem guiadas, direcionadas pelo Senhor. Os psicólogos dizem que quando você está agitado, nervoso, com raiva, pare e conte até 10 antes de seus lábios pronunciar algo. E há um ditado popular, abre aspas e fecha aspas, que diz que nós temos que moderar, né, aquilo que a gente vai falar. Uma palavra maldita, mal falada, mal pronunciada é pior do que uma surra. Não pior do que um murro, né, popular que diz, essa palavra foi pior do que me bater. Então, às vezes, no calor da briga, da emoção, da discussão, a gente fala algo que machuca o nosso esposo ou vice-versa. Então, nós precisamos ser direcionados por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, para sabermos controlar essa discussão. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Amém. Então, nós, como mulheres sábias, precisamos saber, ter essa conexão com o Espírito Santo, de saber a hora de falar e a hora de calar. Às vezes, no meio de uma discussão, naquele momento, não é hora de falar nada. É hora só de calar. E depois você vai conversar e resolver o problema. Porque se seu marido está muito nervoso, muito estressado, e você fica falando, você fica como a Bíblia diz, a mulher tola, né? Que está destruindo o seu lar. Então, nós precisamos ter sabedoria e falar na hora certa, e calar na hora certa, e sermos essa mulher prudente, né? Que Deus nos ajude a nós, mulheres, a sermos essa mulher prudente, essa mulher sábia, que saiba realmente edificar o nosso lar. E que Jesus seja o nosso guia, como o Sérgio falou, em seus passos. O que faria Jesus? Em uma hora da discussão, o que Jesus faria naquele momento? Né? Jesus é o nosso mestre, o mestre dos mestres.
Então, nós temos o Espírito Santo conosco. Então, que o Espírito Santo seja o nosso guia, né? Seja a nossa direção. Então, vamos ficar em espírito de oração no momento dessa confusão, que tudo vai cessar. E com a presença do Espírito Santo, a gente consegue resolver tudo. Certo, queridos? Amém. Essa questão, queridos, da discussão, ela, como a gente já falou, vai acontecer sempre em cada relacionamento. Mas o que eu mais me preocupo não são os casais que trocam as discussões. É quando existe um relacionamento que só um fala e o outro fica calado. Só um fala e o outro fica calado. Toda a situação, só um fala e o outro fica calado. Por quê, querido? Nós temos que nos posicionar no nosso relacionamento. O relacionamento é de duas pessoas com pensamentos que tem que ser uníssonos, mas pensam diferentes, pontos de vista diferentes, e que tem que haver a manifestação do sentimento. Quando uma das partes sempre ficam caladas, e isso até os pastores, quando vão para os aconselhamentos que tem isso, a gente fica preocupado porque a pessoa só fica se enchendo daquilo, se enchendo daquilo, se enchendo, se enchendo. Chega uma hora que ele estoura, que é a hora que você está vendo ele pegando a mala e indo embora de casa, porque ele não aguenta mais. Não aguenta mais receber crítica, não aguenta mais todos os dias uma discussão em relação a isso. A pessoa se enche e vai embora. Então, no relacionamento, nós temos que ter os nossos pontos de vista e recebermos a crítica quando estivermos errado. Recebemos, porque a gente não vai estar certo o tempo todo, vai estar errado. Quando eu estou errado o que Cris fala, você acha que eu vou resmungar? Aceito a crítica dela, vou ali remoer aquele negócio e colocar ali o ponto de vista dela em relação. Se for uma coisa que ela pode estar falando com um conjunto de informações equivocadas, fala, não funcionou assim, não é assim. E vice-versa. Porque como ela falou, velho, você tomar uma palavra maldita na sua vida, isso traz uma mágoa que muita gente às vezes não consegue liberar isso no coração por muito tempo. Mas vamos lá. 13ª pergunta. Vamos lá. O que é o casamento para Deus? O que é? O que é o casamento para Deus? O que é o casamento? Casamento para Deus. Tá falando para Deus aí. O que é esse casamento para Deus, queridos? Vamos começar lá no princípio de tudo. Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou far-lhe-ei uma ajudadora. Queridos, casamento, relacionamento é propósito de Deus. É do coração de Deus o relacionamento entre homem e mulher. Homem e mulher, biblicamente falando. O relacionamento, o casamento, queridos, é algo que surge no coração de Deus para que Deus passou isso para o homem como uma coisa maravilhosa. Um projeto que nasce dele e é para poder ser perpétuo sobre a vida. Deus não criou ninguém para poder viver sozinho. Ele está dizendo aqui que não é bom que o homem ficasse só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Mas o apóstolo Paulo, ele fala sobre a questão do casamento em relação à dedicação à vida para o Senhor. Paulo diz o seguinte, que se o homem for abrasar, é melhor que case. Ele tem que casar para que ele não caia em pecado. Mas se alguém puder ficar solteiro, que fique, como ele, na questão do celibato. Porque ele diz que o casado ele cuida da sua família e das coisas do mundo. Já o solteiro cuida das coisas do Senhor. É feio ficar só? É errado ficar só? Não. Mas a gente tem que entender que se você tem o desejo no coração de corresponder e ter uma família, faça que isso é projeto de Deus. Deus ele chega para Abraão e diz, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus ele traz uma bênção, queridos. Traz uma bênção do casamento. Além disso, Kika, mesmo de espalhar a imagem de Deus, o fato de você casar, querido, você não casa apenas porque você ama a sua esposa ou vice-versa, não. O seu casamento ele é constituído para a glória do nome de Deus, para que Deus seja glorificado na sua vida. O casamento, como primeiro pilar, é a glorificação do nome de Deus no seu relacionamento. Ainda continua a palavra dizendo em Mateus, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, porque o que Deus uniu, ninguém separa. Casamento é sinônimo de união, queridos. O casamento é sinônimo da unidade de Deus na sua vida e na vida da sua esposa. Em vocês dois, traz uma unidade em que o mundo não apresenta isso. O mundo apresenta hoje discórdia, separação,
Mas o que Deus traz como testemunho para a glorificação do seu nome é a unidade entre você e sua esposa. Ainda continua Isaías dizendo: assim como um jovem se casa com a sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija com a sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Deus, ele se alegra no seu relacionamento. Deus, queridos, ele traz amor no seu relacionamento. Amém. Deus, ele se entristece quando o seu relacionamento vai mal, porque nós não estamos dando lugar a ele, que é a terceira pessoa na unidade do nosso relacionamento. Então, casamento para Deus é glorificação, é testemunho, é unidade e, acima de tudo, projeto de Deus. Amém. Na minha e na sua vida com relação a isso. Queridos, amém. Deixamos aqui a última pergunta para a gente poder se despedir. E vocês já devem estar enjoados da nossa cara, né? Mas, em nome de Jesus, não tá. A última pergunta eu vou fazer. Dicas que nós aqui, daríamos para você mesmo antes de se casar. Quer começar? Qual é a dica que você ia dar antes de se casar e que a gente tem que levar pro resto da vida? Procurar conhecer ele mais profundo, se é um bom filho, como se comporta em casa, seus comportamentos. Sou eu. O que é que Cris quer dizer sobre isso, querido? Geralmente, quando a gente quer procurar namorada, isso é para homem, a gente quer a menina mais bonita da igreja. E aquela que tem o corpo mais bonito da igreja. Se vir esse pacote completo, beleza. Mas se for só bonita, já tá valendo. Mas sempre o homem é assim, bonita e com corpão. Mas eu quero te dizer algo, querido. A bunda cai, os peitos caem, a cara fica cheia de pé de galinha, a mulher cria estria, ela vai ficar barriguda, e isso vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Um dia, querido, a beleza ela vai acabar. A beleza da mulher, ela não vai ser mais aquela menina de 18 anos que você começou a namorar. Ela vai ter 30, ela vai ter 40, ela vai ter 60, ela vai ter 70. E se o relacionamento ele for baseado apenas na beleza, você vai ter uma grande decepção. Segundo lugar, Sérgio, eu quero casar porque eu tô doido para ter uma mulher para dormir comigo toda noite. Eu quero ter um relacionamento. Querido, não pense que você vai casar e vai fazer sexo todo dia, porque não vai, é mentira. Você jovem que quer casar, não vai fazer sexo todo dia. Eu quero te dizer isso. Sabe por quê? Se você casar pensando nisso e a sua vida, o seu casamento não tiver uma vida sexual completamente ativa, você vai se decepcionar. Querido, a primeira coisa que você tem que analisar, juntamente com o que Cris disse, você tem que conhecer a pessoa com que você vai casar. E acima de tudo, se é um servo, se é uma pessoa que é ativa na obra de Deus, se é uma pessoa que cuida das coisas do Senhor, se é uma pessoa que se preocupa com o culto ao Senhor, se é uma pessoa que consagra a sua vida ao Senhor, porque se ele tiver esses requisitos de crente, ele vai cuidar de você. Se ele cuida da igreja, das coisas do Senhor, ele vai cuidar de você. Se ele ama ao Senhor acima de tudo, ele vai amar a você, porque acima de tudo ele ama ao Senhor e ama a palavra do Senhor, sabendo que ele tem que cuidar de você como esposa. Mas se é uma pessoa desleixada na igreja, é um Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo, se é uma pessoa que só vai tocar o seu instrumento, depois quando acaba o culto, não quer nem saber de guardar, de trancar a igreja, se não zela pela obra do Senhor, querida, em nome de Jesus, muito cuidado. O seu casamento, esse relacionamento está propício a ter um pouco de problema. Tem, porque a gente começa a ver isso. Nós, eu, o irmão Nivaldo, o irmão Francisco, o irmão Francisco Apóstolo, a irmã Isolene, juntamente com a irmã Cristiane, que somos do Ministério de Família, observamos isso porque quando nós vemos que alguns relacionamentos foram moldados em cima de um interesse que não era o interesse primordial das coisas do Senhor. Se for pela beleza, a beleza acaba, gente. O sexo você vai fazer uma vez na vida, uma vez na semana, e olhe lá, me perdoe dizer isso abertamente, mas os jovens têm que saber disso, porque tem gente que quer casar para fazer sexo, e não é. O seu casamento primeiro é para glorificar o nome do Senhor. O seu casamento é para glorificar o nome do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Você tem que entender. Francisca está aqui, pergunte quais são os ideais, veja se você é bom filho, bom irmão. Isso, Kika.
Queridos, o pastor Jorge, o nosso pastor, ele faz uma coisa extraordinária que grande parte dos pastores fazem, mas muitos outros não fazem. Sabe o que é? Uma entrevista entre o casal. Qual é o seu gosto de filme? Por que isso? Para poder saber se vocês vão assistir o filme junto. Qual é a sua comida preferida? Para saber se vocês vão se alimentar da mesma comida, tudo junto. Para ver, queridos, se vocês têm afinidades, o mínimo possível. Porque se não tiver afinidade, muito misericórdia em relação a isso. Se você gosta do iapoque, ela gosta do chuí, problema. Se ela gosta do quente, você gosta do frio, outro problema. Tem que ser balanceado em relação a isso. Queridos, acima de tudo, a integridade, como o Francisco coloca, é primordial na vida cristã. Procure, querido, o seu noivo, a sua noiva, o seu namorado, a sua namorada, um crente, um servo fiel, que eu não quero nem falar sobre jugo desigual. Os meninos falaram isso na semana passada, e para o crente essa palavra não existe. Sérgio, eu estou apaixonado por uma pessoa que é membro da Testemunha de Jeová. Menino, em nome de Jesus. É uma profissão de fé diferente. Estou apaixonado, Sérgio, por uma pessoa que é adepto das religiões de matrizes africanas. É um culto diferente. Você tem que procurar, querido, se apaixonar por quem professa a mesma fé. Sérgio, mas eu sou casada com uma pessoa e conheci Jesus conheci Jesus depois do meu casamento. É uma coisa totalmente diferente. Você vai continuar casado com seu marido, porque o casado é projeto de Deus, ainda que não sejam servos, e vai orar a Deus para que o Espírito Santo toque na vida do seu cônjuge e salve a vida dele. Não é porque você casou e vai largar o seu marido que não é crente. Não. Casamento é casamento em qualquer canto. Casamento é o propósito de Deus. E uma vez casado, só a morte o separa. Eu lembro do pastor Cláudio Duarte, que uma pessoa foi se confidenciar com ele, dizendo: pastor, eu quero me divorciar da minha mulher. E o pastor, então, eu quero fazer uma oração por você. E ele orava: Senhor, mata esse homem. Dá um infarto nele fulminante. Que o câncer coma a vida dele. E ele: por que isso, pastor? Porque a tua palavra diz que só a morte pode separar. Então é isso, gente. Casamento é coisa séria, querido. O conselho que a gente dá: conheça a pessoa que está. O namoro, o noivado é o estágio probatório para você conhecer. Você chega em casa, o caboclo maltrata os pais. O caboclo não faz nada em casa. A mulher não lava um prato, não sabe fazer um ó com um copo. Tu acha que ela vai cuidar bem de você? Não que você está casando com uma mulher para ser sua escrava, mas que ela tenha um mínimo de conhecimento básico do que é relacionamento. Casamento de pai e mãe é universidade para a gente absorver o que é bom e jogar as coisas tudo fora. Eu digo isso sempre a Cris. Meu pai e minha mãe foi a minha faculdade no meu casamento para poder eu olhar tudo aquilo e só aplicar na vida da minha esposa as coisas boas. E era um projeto da minha vida. Eu não orava a Deus para ser rico, eu não orava a Deus para ter carro, eu não orava a Deus para ter moto. Eu orava a Deus para que eu tivesse uma família. Antes de ser crente, Senhor, eu quero ter uma família, uma esposa que me respeite e eu possa respeitar ela. Quando eu casei, Deus me deu até muito mais do que eu merecia. Uma mulher bonita, uma mulher crente, braba às vezes, mas que tem um pensamento que me entende. Acima de tudo, Deus me deu muito mais do que eu merecia, querido. Eu amo minha esposa, eu amo a minha família, os meus filhos. Eu tenho uma família linda, mas sabe onde eu conquistei tudo isso? Diante da presença de Deus. Amém. Talvez eu estivesse fora e constituísse uma família, uma mulher que bebia, uma mulher que pudesse me trair, uma mulher que pudesse ser gastadeira, as coisas todas. Não estou dizendo que as mulheres que não são crentes não têm uma conduta ilibada, que tem, porque tem pessoas de uma moralidade tremenda, casamentos queridos aí, que estão fora da presença do Senhor, de 70 anos, de 80 anos. Mas eu estou dizendo a você, querido, o seguinte: se o seu casamento é uma bênção e você não é crente, ele vai ser muito mais abençoado quando você se dobrar junto com o seu marido aos pés do Senhor. Porque necessitamos da presença de Deus na nossa vida. Necessitamos, então, queridos, é os conselhos que nós damos. Casamento não tem receita pronta, né? Cristo, ela faz muito bolo. Como é lá? Tem a receita do bolo, tem aquilo tudo, a receita da comida que toda mulher sabe. As mulheres que estão aqui, que cozinham maravilhosamente. Casamento não tem receita pronta, queridos. Casamento no dia a dia, você só vai sabendo quais são os ingredientes que você vai ter que acrescentar. O meu casamento é diferente do seu, por conta das pessoas, dos seres serem diferentes. Mas a essência do meu casamento é igual ao seu, 100%. Vem de Deus, provém de Deus e é sustentado por Deus. O que nós queremos dizer a vocês, queridos? Provérbio 18, 22 diz: quem encontra uma esposa, olha, aleluia, olha essa palavra, irmão. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor, aleluia.
Tá vendo? E tu ainda quer ficar só noivando? Tem que encontrar a esposa logo e casar. Porque você vai receber uma bênção do Senhor. Provérbio 18, 22. Queridos, isso é poderoso. Receba! Gênesis 2, 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele e disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem deixará pai e mãe e se juntará à sua mulher. Eu quero falar isso bem alto para você que casou e está vivendo dentro da casa de pai e mãe. Saia, parta 1000, vá comprar tua casa e viver com a sua esposa. Queridos, isso é inconcebível. Você casar e estar vivendo dentro da casa dos seus pais. A primeira coisa, quando eu me juntei com o Cris, e que a gente foi uníssono, foi: vamos nos casar quando estivermos na nossa casa. Não quero construir em cima da casa de minha mãe, não quero construir dentro do terreno da sua mãe. A nossa vida é apartada do nosso pai. Pai e mãe é bom para ir viajar. Ótimo, maravilhoso. Agora viva a sua vida com a sua esposa. Corte o cordão umbilical. E uma coisa que eu quero dizer agora, um conselho agora, Super Master Blaster. Sérgio, eu quero casar. Tá, você quer casar. Tá trabalhando? Não. Tá estudando? Não. E vai casar pra quê, meu filho? Você vai tornar uma mulher infeliz? Vai? O vagabundo que não trabalha, que não estuda? Quer casar pra quê? Ah, porque eu quero ter um amor. Vai procurar amor em outro canto, meu amigo. Vai fazer infernal, infeliz a vida de outra pessoa. Sérgio, eu quero casar. Você está trabalhando? Sim. A sua esposa está trabalhando, estudando? Está. Dá para esperar ela concluir a faculdade para poder casar? Dá. Queridos, casamento não é beijinho, beijinho, abraço, abraço. Casamento precisa ser mantido. Casamento tem finanças. Você tem conta para poder pagar. Para quem não tem casa, aluguel. Para quem tem carro financiado, prestação de carro. Você tem mercado todo mês para poder pagar. Vai se sustentar como? De amor? Não. Quero comida no prato, meu amigo. E os filhos quando vêm? E os filhos quando vêm? Colégio, saúde, roupa, tudo isso. Casamento, meu amigo, vida de solteiro é uma coisa, casamento é outra. Se você gasta com você, lembre que agora você vai ter que gastar com 2. Porque se amanhã a esposa não trabalha, você tem que cuidar dela. Para poder casar tem que ter planejamento. Casamento é planejamento. Em nome de Jesus, meu amigo. Não vá casar desembestado porque sua mãe está dizendo que você tem que casar. Não vá casar desembestado porque você está achando que está na hora. Não. Todas as coisas têm o seu tempo. Cristo falou isso aqui, está escrito em Eclesiastes. Se você quer casar, esteja preparado para casar. Eu só casei com ela quando a nossa casa estava pronta, porque nós teríamos um lugar para poder morar. Se você tem condição de morar de aluguel, querido, pode casar, não tem problema. Bom é que tivesse sua casa própria. Mas eu casei tendo um teto para ela, que quando todas as coisas da vida não dessem certo, pelo menos ela tem uma casa para poder morar. Eu casei para dar uma segurança. Porque quando eu tirei ela debaixo da autoridade do pai e da mãe dela, eu trouxe para minha autoridade. A subsistência dessa mulher que está aqui, os prazeres dessa mulher que está aqui, depende de mim. Se ela não estiver trabalhando, eu tenho que subsistir ela e pagar tudo a ela. Quer ver uma coisa? O cara tá namorando com a mulher, aquela mulher que faz o cabelo lindo e maravilhoso escovado. A mulher linda vai pro salão escovar o cabelo. E depois que casa não quer dar o dinheiro pra mulher dar uma escova, ô meu amigo, o pai dela dava a ela, você tem que dar a ela também. Tem que dar. Você tem que subsistir a sua esposa como Cristo subsiste, como Cristo mantém a igreja. Então, queridos, essa é uma das poucas orientações. O pacote é completo, Kika, é isso aí. E outra coisa, meu irmão, em nome de Jesus, deixa eu lhe dizer um negócio. Pai e mãe já cuidou da gente a vida toda. Não vai casar para poder dar encargo ao seu pai e sua mãe. Tu tem os 3 filhos e larga os 3 filhos para teu pai e tua mãe cuidar. Em nome de Jesus, teu pai e tua mãe tá ficando velho. Deixa eles viver a vida deles, porque já cuidou de você, cabra safado. Você já deu trabalho demais, não vai dar trabalho eles agora não. Se teve filho, eu quero fazer uma viagem. Viaje e coloque seus filhos no plano. Não queira viajar com sua esposa para deixar na mão de seu pai e sua mãe não, viu? Que aí é bonito demais. Pai e mãe cuidar dos filhos, vagabundo. Vai cuidar dos teus filhos. Sustenta teus filhos. Sustenta tua esposa. Sustenta tua família. Porque fica feio pra sociedade se isso não acontecer. Gente,
A gente tá brincando, tá trazendo um pouco de comédia em relação a isso, mas a coisa é séria. Pense direitinho, porque casamento é responsabilidade. Agora eu quero dizer algo pra você. Casamento é bom demais. Gente, é muito bom. Sabe quando é bom aqui que eu acho? Quando os meninos já estão dormindo, que a gente desliga a televisão, a gente fica na cama ali conversando sobre as coisas que estão acontecendo. Agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus deu, nos preocupando com a vida dos irmãos, entrando em comunhão no nosso relacionamento, discutindo as nossas mazelas da vida, o nosso problema que tem. E ali eu vejo, queridos, quando chega esse momento que a gente está na nossa cama, orando a Deus e conversando, eu vejo nesse momento que eu tenho um porto seguro na minha vida. Amém. Eu vejo, queridos, que a mulher que Deus me deu foi uma mulher, poxa, que o valor excede os rubis em todas as formas. É uma mulher em que eu posso trazer as minhas angústias, as minhas preocupações, e eu vou estar aqui, queridos, com um porto seguro, uma pessoa que vai cuidar de mim. A mesma coisa é ela. Qualquer problema que dá na ponta da unha de Cris, eu estou aqui para poder sustentar e para poder ajudar ela em tudo que tá. Largo tudo que eu estiver fazendo para vir cuidar da minha esposa. Largo tudo que eu estou fazendo para vir cuidar dos meus filhos. Querido, nós somos servos de Deus e trabalhamos para o reino de Deus. Mas Paulo, ele diz a Timóteo que o homem que não consegue administrar a sua família, que o homem que não administra a sua casa, que não cuida da sua casa, ele não pode ser uma pessoa que vá cuidar da igreja do Senhor. Ele não pode ser um ministro que cuide das ovelhas do Senhor. Porque primeiro nós temos que cuidar da nossa casa. Não podemos esquecer a Deus. Deus, ele nos dá uma responsabilidade, homem. A nossa família para poder cuidar. E se você é aprovado no cuidado da sua família, você é aprovado para poder cuidar da igreja do Senhor. Queridos, amo vocês. Oramos a Deus para que o casamento de vocês seja uma bênção no Senhor. Oramos. Te amo também, Denis. Oramos, querido, para que o relacionamento de vocês sejam restaurados todos os dias. E nós queremos orar agora pela vida de vocês. Amém. Agora. Eu quero que Cris ore agora poderosamente sobre a vida de vocês. Para que os laços de vocês sejam cada dia mais sólidos. Os testemunhos que nós vemos de vocês, das superações, as vitórias que vocês têm apresentado, queridos, não para a gente, homens, mas têm apresentado a Deus, mostrando que Deus é o sustento do relacionamento de vocês. Isso tem sido poderoso. Eu tenho aprendido tanto, querido, com o Ministério de Família, com as visitas que nós temos feito na casa de vocês. Tem sido uma experiência tremenda que eu trago isso para o meu relacionamento. E tanta coisa de ruim tem sido impedido. Então, Cris vai orar e vou apresentar duas pessoas que estão conosco aqui, que a gente vai cantar um louvor para vocês agora. Amém? Amém, queridos. Vamos orar e em seguida Aleluia. Vamos estar louvando e agradecemos a oportunidade, os nossos filhos Actions, né? Amém. Deus seja louvado. Vamos Amém. orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos por tudo que foi feito, que foi dito, porque foi na tua presença, Amém, foi direcionado Senhor. pelo Senhor. Embora às vezes brincamos, mas falamos de coisas sérias, Amém, concernentes Senhor. ao teu reino. Pai, nós queremos orar, ó Deus, por essa juventude, ó Deus, da nossa igreja. Meu Pai, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Em nome do Senhor Meu Deus, Jesus. aqueles que estão solteiros, ó Deus, Ó, Pai, em ansiosos nome de por Jesus. encontrar, ó Deus, alguém, que o Senhor abençoe. Em nome de Ó Deus, Jesus, as Pai. mulheres, para que encontre, ó Deus, um varão, uma Oh, pessoa, ó aleluia. Deus, vinda do Senhor. Amém, Os Senhor. homens que encontrem sua varoa. Meu Deus, Glória aqueles que a têm o Deus. desejo, ó Deus, no coração de ter alguém, que o Senhor, ó Deus, esteja, ó Deus, abençoando. Em nome de Jesus. Aqueles que estão, ó Deus, já em namoro, que o Senhor abençoe, que eles vivam em santidade. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, sabendo do compromisso que é primeiro com o Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, na preparação do noivado, da responsabilidade, que eles possam, ó Deus, analisar, pensar, conhecer um ao outro e ter a Em convicção, ó nome de Deus, Jesus, do que Pai. querem para entrar, ó Deus, num casamento com maturidade, Amém, com Pai. firmeza, sabendo, ó Deus, o que eles decidiram e colocar o Senhor no centro. Amém, Pai. Eu te peço por aqueles que já estão casados, Senhor. Sabemos que é lutas, é dificuldades, mas, ó Deus, que o Senhor vem estar rompendo, ó Deus, com cada dificuldade. Em o que nome é, de Jesus, o que Pai. é dificuldade para mim e para o meu esposo pode não ser para outro casal. Mas, ó Deus, que o Senhor esteja tratando cada família, Em cada nome de Jesus, relacionamento.
Meu Deus, que todas as barreiras, todas as dificuldades sejam quebradas e que o Senhor, ó Deus, venha reinar no lar agora de cada família. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que a união matrimonial, ó Deus, seja cada dia mais viva, mais presente, que haja comunicação, que haja submissão, que haja respeito mútuo de um para com o outro. Amém, Pai. E que o Senhor, ó Deus, venha ser o centro no relacionamento de cada casal, ó Pai, que está nos ouvindo. Aqueles que tenham ciúmes, que sejam quebrados. Aqueles, ó Deus, que praticou, ó Deus, adultério, que haja arrependimento, em nome de Jesus, que haja Pai. uma metanoia, uma mudança de atitude, Amém. uma mudança de comportamento, Amém, Senhor. e que a outra parte perdoe, que faça, ó Deus, o que Jesus nos ensinou. Amém, Senhor Meu Deus, que Jesus. tudo que foi dito aqui, ó Deus, nesta noite, que seja para a honra e glória do teu nome. Amém, Abençoe Senhor o Jesus. Ministério Act, ó Deus, essa juventude, Em nome que de a Jesus. cada Toma dia nas eles tuas mãos, estejam, Pai. ó Deus, prontos para servir ao Senhor, a liderança, a cada colaborador, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e que a bênção do Senhor Amém. alcance cada lar, ó Deus, Amém. que está nos ouvindo agora neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Para finalizar, a gente quer cantar um louvor aqui para tocar no seu coração. A gente tá aqui hoje aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, quem tá aqui com a gente, ó. O Everson, Larissa, tá aqui no nosso Cafufo de Alzama, Acompanhando ao vivo. acompanhando. Então a gente vai tocar uma musiquinha aqui para poder cantar. Cante conosco. Você conhece? Olhe para o seu esposo, Fernanda. Adson tá aí perto de você. Fernanda, grude no pescoço do preto. O negócio vai ficar romântico agora aqui. Vai subir uns coraçãozinhos aqui agora, viu? Ô, coisa linda. Quer chegar mais perto? Pode vir. Quando o amor toca o coração, oh, aleluia, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada, e não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder. Oh, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar. E o quê? E nunca quando amor, quando amor, quando amor, quando amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder. Foi Deus quem me deu você. Oi, é como poder sonhar e nunca acordar. Quando o amor toca o coração, queridos. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer, tá? E vai desculpando o horário aí, mas é bom quando a gente começa a falar dessas coisas. Então, Deus abençoe e até a próxima live. Tchau. Tchau.